Boa noite. Então hoje nós vamos continuar nossa caminhada, só que nós vamos dar, Chagas, uma pausa nos assuntos relativos à arquitetura. Nós vamos agora voltar às raízes da matemática e vamos relembrar tudo sobre representação e conversão numérica. Então, história de base 2, base 8, base 16, converter de base decimal para binário, de binário para hexadecimal, tá? Fazer operações de somar, subtrair, multiplicar, tudo isso a gente vai estar dedicando as próximas 2 aulas para isso. Primeiro nós vamos entender o que significa realmente uma representação numérica e depois aprender a conversão, que é fácil. Então a aula de hoje é relativamente light, é só uma abertura para o assunto mais importante que é da próxima aula, que são as operações que podem facilitar o trabalho de vocês. Na verdade, a gente vai ver o método geral, né, que é o método qual realmente você traz tudo para decimal, resolve e depois joga na base que ele pede. Mas a gente vai ver também algumas técnicas para simplificar, agilizar os cálculos, caso você queira utilizar. Tá bom? Lembrando aqui, essa questão de usar binário ou trazer para decimal, vai ser apenas dicas para facilitar, agilizar a sua resolução de questões. Tá? A gente não vai realmente pedir que você memorize como somar, né, 2 números binários e tal, não. Mas é interessante, né, até porque você não vê que a regra que a gente utiliza na adição, né, de pegar um e jogar para cima, né, e somar, existe também na soma de binários, por exemplo. Tá bom? Mas a gente vai discutir isso exatamente na próxima aula. Então, nós vamos falar exatamente tanto do sistema de numeração, né, e conversão de base, são os assuntos da aula de hoje. E depois disso, na próxima aula, algumas operações matemáticas envolvendo números de diferentes bases. Tá? Os assuntos, né, você vai encontrar no capítulo 3 e no apêndice A do Mário Monteiro. O apêndice A é o que fala das operações, a parte de somar, subtrair, multiplicar, etc., em binário e tal. O capítulo 3 seria as 2 primeiras partes, só representação numérica e conversão de base. Então, para você ter um assunto completo, seria esses 2. Esse outro livro aqui, que é o do Delgado, eu não utilizo ele, né, dentro das bibliografias, porque o Delgado, ele é muito circuito, na verdade. Ele não foca em computador, embora o nome seja arquitetura de computadores, mas na verdade aqui, para ele, o computador é qualquer circuito elétrico, eletrônico, que faz um cálculo. Então ele fala muito questão de porta-lógicas, assuntos que a gente não aprofunda. Então por isso que ele não está listado como referência bibliográfica. Mas, nele, no capítulo 2, ele trata essa questão também de base numérica. Então, se porventura você encontrar na biblioteca esse livro, né, porque o pessoal de controle e automação, né, se beneficia mais desse livro do que a gente, né, então pode ser que ele tenha aqui na biblioteca, você consegue então no capítulo 2 desse livro. Tannenbaum não trata de conversão de base nem representação numérica, por isso que não está aí listado, tá bom? Então, sistema de numeração. Como funciona a representação de informação? Então, opa, foi demais? Volta. Então, por favor, Hernandes, primeiro tópico. O sistema de numeração na matemática até atende pela área chamada de contagem, né? Você tem uma área na matemática chamada contagem, que é realmente a área de contar, onde você vê aquela história, não sei se vocês lembram. A gente não vai ver isso aqui não, mas só para vamos ver como é que está a memória de vocês. Arranjo, combinação, permutação, né? Aí aquela história de combinação 2 a 2, aquele negócio todo, pronto. Ali é contagem. Ali é uma área da matemática, na verdade, matemática discreta, né? No qual são vistas formas de você contar alguma coisa. Tá? E aí, desde o começo, realmente, da humanidade, que se define uma história de como mensurar, como medir, como realmente dizer, bem, eu tenho quanto aqui? Como é que eu sei que eu tenho mais do que o outro ou menos do que o outro? Então, desde o começo existiu a necessidade dessa representação de numeração. Daí surgiu o que nós chamamos de sistemas de numeração. Por favor, João, segundo tópico. Atualmente, os principais sistemas de numeração utilizados são baseados na posição ocupada por cada algoritmo em um número. Algarismo, cuidado, né? Realmente o termo é parecido com algoritmo, mas não tem nenhuma relação. Quando a gente fala algarismo, eu vou agora puxar lá para a primeira série, né? Antiga primeira série, agora a segunda série, né? Que vocês tiveram. Lembra aquela história de unidade, dezena, centena, milhar, aquele negócio todo? Foi exatamente vocês, de forma subconsciente, estavam estudando o sistema de numeração posicional. Ou seja, de acordo com a posição do número, eu vou ter um certo significado em relação à quantidade. Por exemplo, se eu chegar aí e escrever só isso aqui, é uma coisa. Agora, se eu escrever isso aqui, só porque um não está na primeira posição, está na segunda posição, já é outra informação totalmente diferente. Se eu escrever isso aqui, o 1 já tem outro significado.
Então, por isso que você aprendia quando era pequenininho, unidade, para dizer que é só 1. Aí dezena, né? O número daqui multiplicado por 10, né? Aí esse aqui é a centena multiplicado por 100. Então, inconscientemente, vocês estavam estudando o sistema de numeração posicional, tá? Foi o que houve aí, Liliana? Quero tirar 10. Né? Se fosse só assim, era fácil, né? Liliana, vamos lá. Para cada posição em um número, o algarismo é multiplicado por uma potência, relacionada à base utilizada. Notação de potência ou decomposição em fatores, tá? Chama-se essa técnica da matemática. Como nós aprendemos a utilizar desde pequenos a notação decimal, exatamente porque nós temos 10 dedos, tá? Olá, Luan. E aí, por causa disso, nós então já entendemos, né, como eu estava comentando, né, você pega isso aqui, multiplica por 10, isso aqui por 100, mas hoje, com o conhecimento que você tem, 100 na verdade é o quê? É 10 ao quadrado, né? Aí você coloca aqui mais um, que é o 1000, já é 10 ao cubo. Então, observe que, na verdade, eu tenho uma relação entre a base e a posição, que vai ser o expoente, que é exatamente essa fórmula aqui. Então, por favor, Luan, em termos gerais, todo número é representado pela fórmula. O valor, né, a quantidade final vai ser o somatório do algarismo vezes a base e a posição começando de 0. Tá? Então, a posição, você começa a contar a posição 0. Então, se eu quero saber, né, pegar aqui mais uma vez, pegar aqui o apagador, vou precisar muito dele hoje. Então, se eu tenho aqui o número, né, eu sei que tem uma representação, exemplo aqui embaixo, mas vamos pegar outra aqui qualquer. Então, eu tenho assim, ó, 1, 3, 4, 2 e 5, pronto. Eu tenho esse número. Então, eu quero saber o que significa esses algarismos em relação à quantidade. Como nós estamos usando, né, desde pequenos usamos a base 10, então você começa, ó, bem, eu tenho então a posição 0, 1, 2, 3 e 4. Como a base é 10, então vai ser esse número vezes 10 elevado à posição. Mais esse número, que é 3 vezes 10 elevado à posição. Então, vezes 10 elevado a 3. Esse número vezes 10 elevado à posição, que é 2. E assim sucessivamente. A isso você está representando essa quantidade. Tá? Claro, nós lemos como a 13.425. Mas eu poderia ler com 1,001,00, depende do sistema que a gente está usando. Nesse caso, por padrão, sistema decimal. Então, aqui, ó, o 547, na prática, é 5 vezes 10 ao quadrado, mais 4 vezes 10 a primeira, né, só vezes 10, mais 7 vezes 10 a 0, que é 1. Por isso que vem unidade, dezena, centena, milhar, e assim por diante. Tá? Alguma dúvida? Nenhuma, né? Momento flashback, né? Esse aqui vocês já lembram, tá certo? Que realmente é apresentado dessa forma. E aí vem o conceito, então, de base. Diego. A base de um sistema de numeração é a quantidade de símbolos disponível na representação. Atualmente, a base que nós usamos é a decimal, né, no dia a dia, porque você tem 10 algarismos, 10 dígitos, que você pode estar utilizando para representar valores. Ou seja, eu tenho o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 0. Então, como cada posição pode ter uma dessas 9 possibilidades, por isso que chama-se decimal, porque eu tenho 10 símbolos diferentes para representar valores, para representar quantidades, para representar medidas, para representar mensurações. Nesse caso, o algarismo e o dígito eu posso considerar um? Pode considerar a mesma coisa. Na verdade, o algarismo exatamente, tá? É a mesma coisa. Tá? O dígito, ou seja, na posição do dígito é um algarismo, tá? Ok? E aí, né, são usados algarismos e letras como símbolos para representação de valor. Porque quando eu passo do 9, eu não tenho como representar o 10, porque na verdade o 10 já seria o quê? O 1 e o 0. Então não pode. Como eu só posso ter um símbolo, aí por isso que começa a utilização das letras. A, B, C, D, E, F e assim vai. Tá? Então é por isso que o hexadecimal, que a base é 16, significa o quê? Que eu tenho 16 símbolos. Mas como eu só tenho de número, né, de algarismo, de 0 a 9, eu preciso então pegar 6 letras emprestadas do alfabeto para poder representar os demais símbolos que eu tenho à minha disposição, que seria do A até o F. Tá bom? Pergunta até aqui, Augusto, tranquilo? Janine? Miramar, por favor, segundo tópico, a base. A base nacional, a base 10, é hoje a mais usualmente empregada.
Tá? É a origem arábica, vocês devem lembrar disso, questão dos dedos da mão, de ficar fácil de representar, fazer aprendizado, né? De você, eu tenho 5, tiro 3, então, eu tiro 1, tiro 2, tiro 3, aí fica só 2. Então, por isso que ficou realmente hoje utilizado o sistema arábico. Mas, existem outros sistemas, tá? Que não somente esses aqui, mas na história mesmo, né, existia uma competição, né, quando a Europa, né, essa história começou a evoluir na Idade Média, né, onde começou a Europa versus, né, o Oriente Médio, né, e aí na Europa, principalmente quando era dominado, né, por Roma, aquele negócio todo, você tinha os algarismos romanos, lembra? E aí o romano é uma forma, é um sistema de numeração, apenas não é baseado em algarismos numéricos, ele só é baseado em um conjunto, né, de símbolos, que é o I, para dizer que é 1, o V, o X, o C, o D e o M. E o L, né? O L eu não lembro. O L é o quê? 50, né? Então pronto, eu tenho esses símbolos. E a combinação deles, ou seja, tem regras próprias, a combinação deles gerava todas as quantidades. A lógica é a mesma, só que com algarismo, com dígitos, né, é mais fácil, tá? Do que tecnicamente, não, porque o I está antes do V é 4, aí o I depois do V já é 6. Esse negócio todo não existe aqui, né, para ficar mais fácil. Também tem outras medidas, né? Uma dúzia de rosas, eu estou trabalhando em base 12. Uma dúzia, 2 dúzias. Então observe que eu somente estou o quê? Descrevendo de diferentes formas a mesma quantidade. Se eu tenho aqui, por exemplo, 12 chaves, eu posso representar isso aqui como uma dúzia de chaves, uma unidade, dentro desse sistema de medida, nessa base 12. Agora, eu posso representar como 12 chaves, se for o sistema decimal. Então, o importante, que às vezes você que dá um nó na cabeça quando você vê o assunto pela primeira vez, é entender o seguinte: a quantidade nunca muda. Vocês estão vendo essa quantidade de chaves, e isso não muda. O que muda é somente a forma de eu representar. Eu posso representar aqui só usando zeros e uns. Eu posso representar isso aqui usando decimal, né, usando realmente de 0 a 9. Posso representar usando dúzia, posso representar usando diferentes formas. Estão entendendo? A quantidade não muda. O que muda é somente a forma de eu representar. Aí você chega, beleza, mas por que isso é importante? Porque dependendo da forma que eu represento, eu posso usar menos dígitos. E se eu uso menos dígitos, eu posso ter uma economia de espaço ou uma melhoria de processamento. Então essa é a sacada. Okay? Por isso que vocês estudam aqui com a gente sistema numérico. Embora, claro, a gente sabe computador é binário, né, zeros e uns e tal, mas é importante entender essa sacada. Por que as cores na web são hexadecimais? Porque se eu fosse representar 255, 255 era muito grande. É melhor você representar usando só 6 dígitos, que são 2 para cada cor, do que se eu fosse usar uma combinação maior. Tá? Menos informação, e na verdade hoje, né, nas evoluções do HTML, dependendo da cor, só precisa de 3, né? No mínimo 3, né, usando lá o conceito por exemplo, folha de estilo, né, o CSS. Então, para quê? Para reduzir a quantidade de dígitos para representar a mesma informação. A cor não muda. Quando eu digo que a cor, por exemplo, branco eu sei que, pegando os 3 componentes de cor, né, o RGB, né, o vermelho, o azul e o verde, né, na verdade, vermelho, verde, azul, né, já que eu falei RGB. Então, você tem, você sabe que a nível decimal é 255, 255, 255. Só que você pode representar só o quê? FFF. Menos dígitos para representar a mesma informação. Não muda, a cor é branca. Apenas estou mudando a forma de escrever isso dentro do sistema computacional. Por isso que você estuda esse assunto aqui. Tá? Só para você entender isso. Tá ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Podemos continuar? Muito bem. Então, e a mudança de tempo, né, de minuto para segundo, né? Então, minuto para segundo, né, você quando vai de 60 segundos, ele muda de unidade, né? Ele aumenta uma casa, né? Só que essa casa não é decimal, você passa a ser 1 minuto. Aí depois de 60 minutos é 1 hora, depois de 24 horas, 1 dia. Então, é a mesma lógica, né? Você tem um sistema, né, de numérico próprio para representar mensurações de tempo, quantidade de tempo. Eu posso representar a mesma coisa em função de dia, ou de minuto, ou de segundo. Você é que escolhe. Por exemplo, posso chegar, um dia tem um dia. Então, beleza. Mas um dia também eu posso pensar que tem 24 horas. Um dia tem... Quantos minutos? É 1000... Eu não lembro. 1200, alguma coisa. Sei que em segundos é 3600, ela vai em segundos. Ou seja, observe mais uma vez, a quantidade de tempo não mudou. Eu estou avaliando um dia, um ciclo completo de volta, né, de rotação da Terra, né, exatamente com o Sol parado lá. Né? Mas eu só mudei a forma de representar.
Porque dependendo do meu escopo, representar em dias é melhor, porque menos informação, mais rápido do que se fosse representar em segundos, em milissegundos, etc. Tudo depende do problema a ser resolvido. Tá bom? Pergunta até aqui? Nenhuma? Muito bem. Então, deixa eu ver aqui. Por favor, Janine, próximo tópico. Os computadores utilizam a base de 2. conhecido também como sistema binário. Que mais? Graças Graças à propriedade dos transistores de transmitir ou não corrente elétrica. a gente comentou, né? Baseado no sistema binário, né? A gente comentou a questão do uso, né? Primeiro modo, lembra a questão das voltagens, né? Da utilização, então por isso que a gente utiliza o binário, questão de economia de energia, aumento, né, da precisão, né? Que é eliminação de problemas de tolerância, esse tipo de coisa, tá bom? Deixa eu ver aqui mais aqui. Alexandre, por favor, os programadores. Programadores usam em geral bases que sejam uma potência de 2, tal como a base de 16, que é o hexadecimal, ou eventualmente o sistema octal, que é a base 8. Tá? O base 8 octal realmente é mais raro você encontrar, tá? Eu, pelo menos hoje, eu não me lembro em mente, assim, de cara, nada que use octal nas tecnologias atuais que a gente tem. Hoje, basicamente, se não é binário e nem decimal, é o hexadecimal, tá? Que você, por exemplo, como eu disse, a anotação de cores, né, usa decimal. Os IPs versão IPv6, por exemplo, que vai ter a equipe que vai estudar, a representação de endereço é hexadecimal no IPv6. Principalmente para quê? Para evitar que o número ficasse gigante, né? A equipe que vai, só a memória do Robson, não é isso? Robson, IPv6? Então, por exemplo, a equipe do Robson, quando apresentar IPv6, vai lá mostrar como é que é o formato do endereço IP no IPv6. Aí não é mais aquele que antes era, né? 192.168, né? Era aquelas 4, né, grupinhos, né, que ia de 0 a 255. No IPv6, não. No IPv6 são, a memória, são 8, onde cada um são 4 dígitos e cada dígito é em hexadecimal. Então, observe que a quantidade de endereços que eu consigo no IPv6 é absurda. Chega a bilhões, vai ser uma curiosidade que eles vão comentar, chega a bilhões de dispositivos por pessoa no planeta Terra. É uma razão mesmo absurda, né? E aí, mas ainda assim, o endereço parece grande, mas é menor do que seria se eu fosse apresentar como represento hoje, por questão do formato hexadecimal. Porque se eu fosse apresentar usando um decimal, como a gente usa, né, o 92, o 68, ia ser um número maior ainda, mais absurdo ainda. Tá ok? Então, é isso que você vai ter. Então, as cores RGB, por exemplo de hexadecimal, IPv6, né, dentro da web mesmo, né, formatações HTML, esse tipo de coisa. Tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não, tá fácil, né? Tá tranquilo, realmente. Gessé, por favor, continue. Quantidade. Algarismos disponíveis para representação varia de acordo com a Continue, por favor. Na base 10, dispõe de 10 algarismos para a representação do número 0. Então, né, de 0 até a 9, né? Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? Na base 2, eu só tenho 2 algarismos, 0 e 1. Na base hexadecimal, 16 seriam 16. Os 10, né, que nós estamos acostumados, mais os símbolos A, B, C, D, E e F. Tá? Então, cuidado, né, aquela jogadinha da base, para você saber qual é o maior dígito que você pode usar, qual é o maior algarismo que eu posso usar. Se eu estou trabalhando, Luan, com a base 7, então eu represento de 0 a 6. Cuidado, não é até 7. Então, se eu chegar para você, por exemplo, colocar assim, né, eu tenho esse número aqui, ó, 8, 4, 3, na base 8. Isso está correto ou está errado? Está errado. Por que está errado? Porque o maior algarismo que eu posso usar na base 8 é qual? 7. E aqui eu estou usando 8. O 8 não pertence. Está entendendo? Então, é assim que você determina se o número pertence ou não a uma determinada base. Por exemplo, se eu chegar e escrever assim, ó, 1, 2, 3, na base 5, isso aqui é válido? É válido, ó. 1, 2, 3, o 1, 2, o 3, na verdade, vai. É o 0, é o 1, o 2, o 3 e o 4. Poderia ter o 5. Exatamente, você jamais vai ter a base como algarismo do número. Por isso que o hexadecimal é F. Exatamente, que o F, na verdade, na representação, né, se a gente fosse fazer mapeamento direto para decimal, seria o 15 e não o 16. Tá? Já que o A é o 10. Tá, ok? Então, tem questões lá treinando, né, no exercício sobre isso aqui. É uma forma rápida, prática, direta, de você saber logo se o número pertence ou não a determinada base. Então, chegar, por exemplo, o número na base 9. Então, vai de 0 a 8. Na base 12, né, seria então de 0 a 11. Só que o 11 não existe. É o quê? Vai ser o B, no caso. Então, inclui o A e o B.
Tá, ok? Lembre-se sempre dessa regra. Exatamente que é o que você determina. Então, Luan, por favor, termine aqui o slide. Generalizando. Generalizando, temos uma base B qualquer. Disporá. De B Algarismos. Variando entre 0 e B menos 1. Então, por exemplo, se eu tenho base 9, eu vou ter 9 algarismos. Onde vai de 0 a 9 menos 1, que é 8. Então, 0 a 8. Tá? Porque inclui o 0. Tá bom? Sempre por causa disso. Tá? Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Nenhuma, né? Fácil também. Só uma regrinha para momentos flashbacks, tá? Pois é, aquele negócio que você diz que nunca ia precisar, né? Chegar, para que eu vou estar isso, né? Se, né, que você era, chegava, nunca vou usar isso, né? Pois é. Hernandes, por favor, por exemplo. Por exemplo, no sistema decimal base 10, no número 125 tem... O algarismo 1, que representa uma centena, né? Porque, na verdade, é 1 vezes 10 ao quadrado. O algarismo 2 representa 20, porque, na verdade, é 2 vezes 10 a posição, né? A gente acabou de ver a notação de potência. O algarismo 5 representa o 5 mesmo, que é 5 unidades, ou 5 vezes 10 a 0, que dá 1. E aí, então, o número, na verdade, é isso aqui. Por que eu estou mostrando isso? Então, se eu tenho esse número aqui, ó, por exemplo, eu tenho o número 3, 4, 5 na base 7. O que ele significa, na verdade? Posição, ó, 0, 1 e 2. Então, eu coloco 3 vezes 7, que é a base, qual a posição? Então, ao quadrado. Mais 4 vezes 7, qual a posição? E mais 5, 7 a 0. Pronto, isso aqui é a notação de potência. Se você resolver, você vê a que número equivale no decimal. Então, esse número aqui, eu já estou antecipando o assunto que a gente vai ver já já, mas esse número aqui na base 7, na base 10, é só resolver esse cálculo. Então, você vai ter 7 ao quadrado é 49, 49 vezes 3, façam aí, melhor. 147. Então, 147 mais 28... Vamos fazer na calculadora, vocês têm tudo calculadora, querem que eu faça aqui. Eu tô velho, não tem mais para essas coisas não, já passei por isso, vocês é que tem que fazer agora. Então aqui dá 147, né, que vocês disseram? 147. Então aqui dá 28, e aqui dá 5. Não, é 0, ó. Então fica 1. Né? Então, é isso mesmo, né? 4 vezes 7 é 28. Pronto, só somar agora. Quanto? 180 certinho, exato. Então pronto, ó. Esse número, na base 7, representa, na verdade, na base 10, o número 180. Mas, uma vez, a quantidade não mudou. Eu só estou transitando entre formas diferentes de representar esta mesma quantidade. Posso representar dessa forma, ou posso representar dessa forma. Ok? Essa é a jogada. Tá? E aí a decomposição em fatores, né, seria exatamente essa. Sempre em relação à base. É por isso, por exemplo, que lá em redes, né, redes, aquela matéria que você adora, né, que você disse para mim que tinha se gamado toda quando viu, você estudava aquele negócio de máscara de rede, aquele negócio todo, como é que funcionava? Você tinha exatamente isso aqui, né, ó. Por exemplo, uma parte só do endereço. Você tinha 1, 2, 3, por exemplo, aí 4, 5, 6, 7, 8. Então, para o computador é representado dessa forma, né? Só que a gente, quando passava lá para o Windows, Linux, a gente convertia isso aqui em decimal. Como é que seria? Base 2, né? Isso aqui é base 2. Significa o quê? Aí aqui eu tenho as posições, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 1 vezes 2 a sétima, mais 1 vezes 2 a sexta, mais 1 vezes 2 a quinta, mais 0 vezes 2 a quarta, mais 1 vezes 2 a terceira, mais 0 vezes 2 ao quadrado, mais 0 vezes 2 a 1, mais... tudo é 0, né? O restante é. Aí mais 0 vezes 2 elevado a 0. Pronto, isso aqui é o cálculo que você faz para descobrir a nível decimal o que é que você escreve lá na caixinha lá do IP, do Windows, do Linux, etc.
Tá, claro, a gente vai aprender a fazer isso hoje ainda. É divisões sucessivas. Aí pega os restos ao contrário, tá? A gente vai mostrar ainda hoje, tá bom? E aí daqui você tem, então, 2 à sétima é 64, né? É isso? É, 64. Aí 74, mais 32, mais 16. É isso? Vamos fazendo aí, rapaz. Vocês estão melhor que eu, rapaz. 2 à 7 vai 64, não é isso? É, 64, tá certo. Aí 32, rapaz. Não é não? 2 a 7 é 128, é verdade. Então, desculpa. Então, 128 é 64, tá certo. É 32, aí isso aqui é 0, né? Não precisa considerar. Isso aqui tudo é 0. Então, fica 128, mais 64, mais 32, aí não tem o 16, aí 8, pronto, é isso mesmo. Tá? Então, pronto, sobre isso aí você vai ver qual é o trecho do endereço IP 248, né? Então, pronto, 248. Pronto. 40 aí? 2, né? 2, não é 8 não, 2, né? 242, pronto. É isso mesmo, que anula aqui, aí fica 2 aqui, é isso mesmo, aí tem 42, é isso mesmo. Então pronto, esse número binário que o computador usa é exatamente o que você coloca para determinar qual número fixo. E aí que entra aquele conceito de máscara de rede. Né? Máscara de rede, para quem não lembra, é pegar uma parte desse conjunto aqui de 8, né? desse conjunto octal, e separar uma parte para a rede e uma parte para IP. Então, quando você via lá, você fazia isso aqui. Chegava lá, eu vou a máscara de rede, vem até aqui. Né? Ou seja, até aqui é rede, daqui em diante é host. Então, por isso que você pegava e fazia esse cálculo para saber que número era esse, e depois fazia esse cálculo para saber que número era esse. Tá? Vai separar exatamente lá o conceito de máscara de rede, vocês viram com o IPv4, tá? Coisa que no IPv6 vocês vão ver que não há mais necessidade pela quantidade pela forma, né, que o endereço é montado, que tem a ver com o roteador, vocês vão ver isso aí depois, tá bom? Mas é tudo baseado nessa lógica. Conversão de binário para decimal e de decimal para binário que a gente vai ver já, né, que é a dúvida da Janine, tá bom? Explicar o quê? Explicar o quê? Não, o que é que você não entendeu? Deixa eu chegar lá, mulher. Mulher agoniada, Ave Maria, parece que nasceu de 7 meses. Eu, hein? Nem 7, você nasceu foi de 5. Você tá agoniado desse jeito? Então, ó, represente os números, aí tem, ó, tudo em notação de potência. Né? Já vou dar eu dou intervalo para vocês fazerem, então eu vou avançar para a gente gravar logo a aula e depois a gente volta e faz suas pequenas práticas aqui. Mas isso aqui é fácil, né? Por exemplo, vou resolver só um. Então, por exemplo, pegar esses 5 aqui, 5.489. Então, seria 5 vezes 10 elevado à posição, né? Seria 3, mais 4 vezes 10 elevado a 2, mais 8 vezes 10 elevado a 1, mais 9 vezes 10 elevado a 0. Pronto. Então, essa é a resposta do que eu queria. Notação de potência é escrever dessa forma. Tá ok? Continuando. E quando ficam os valores quando são representados em outra base? Eu acabei já antecipando, mas é realmente aquela história. Você pega a base e eleva a posição e multiplica pelo algarismo que está lá representado. Então, aqui os exemplos, né, ó, de binário. Então, 1, 0, 1 na base 2, na verdade, 1 é 2 a terceira. O outro, né, o segundo aqui, que é segundo, é 2 ao quadrado. Esse terceiro aqui é 0 vezes 2 a 1. E o outro é 1 vezes 2 a 0. E aí, a representação seria essa. Só muda a base. Né, mas o conceito de posicional mesmo, por isso que ambos são dentro do sistema de numeração posicional, porque todos eles dependem sempre de quem? Da posição no qual o algarismo está, só isso. Vai. Toda vez que o número vem, né, nos exercícios, quem tiver desse modo, sempre vai ter no subscrito, vai ter a base. Como eu escrevi a anotação, né, você chega aqui, por exemplo, 1, 0, 1, eu sempre vou fazer isso aqui, ó. Tá? Se não tiver escrito num texto dizendo que é binário, vai estar dessa forma, tá? Porque matematicamente você representa dessa forma as bases de um determinado número, tá? Porque senão, se você escrever 101, você não tem como saber se é binário, se é decimal, não dá para saber, tá? O resultado dessa conta vai ser um decimal,
O resultado dessa conta sempre vai ser um decimal. Sempre, se você calcular, você gera o equivalente de qualquer base para decimal. Não colocar nada, era fábrica 10, eu já colocar. Exatamente. Mas ainda assim, quando for questão envolvendo transformação de base, eu ainda coloco 10, tá? Mas assim, no caso de vocês, por exemplo, numa prova, se eu peço a resposta decimal, aí não precisa colocar que é o 10, né? Vocês podem colocar já a resposta que eu entendo que é decimal, tá bom? Mas pode ter certeza que vai ser igual como está a lista de exercícios. Todos os exercícios que envolvem sistema de base, eu coloco parênteses e a base, né, no canto inferior para indicar qual a base que está sendo trabalhada. E aí a gente vai ver, né, já vocês vão fazer esse exercíciozinho prático só para enfatizar o assunto, tá? Também isso aqui é legal, ó, tem o babaca ali para a gente decompor também, tá? Então é legal, o hexadecimal apontar um cara de palavra legal, então a gente vai ver depois, tá? Ó, o último também, ó, 28, ó. Posso ter uma base 28, por que não? Né, e a gente vai, depois, no final da aula, a gente faz isso. Exatamente, tá? Quando chega ao limite dos caracteres, que são 26, então na verdade seria a base 36, tá? Que é o máximo, né? Que você vai até o Z. Quando passa de 36, realmente eu não lembro como é que seria para representar. Tá, eu teria que dar uma olhada, porque realmente eu desconheço, eu não lembro. Porque a base maior, vamos dizer assim, que a gente conhece, seria o quê? Seria, né, os 26 letras, né, mais os 10 algarismos, né? Então, eu teria 36 símbolos para representar. Então, seria a base 36. Acima disso, realmente, eu não sei, eu não lembro realmente como representar. Mas a gente pode dar depois um Google e ver como é que seria. Tá bom? Agora, base 36 mais do que isso né, realmente é um negócio meio... Pelo menos hoje, né? Mas quem sabe, a equipe de Luan, que vai mostrar a computação quântica, mostre-nos, né, alguma coisa, né, nova nessa área, né? Então, deixa eu ver aqui. Chagas, por favor, de acordo com a quantidade de posições disponíveis, é possível determinar o maior número possível. Diego, por favor. O maior número inteiro n, que pode ser representado em uma dada base P, com n algarismos, será n igual a P, n menos 1. Então é o seguinte, o maior número de dois algarismos, 2 dígitos, que eu posso representar na base 16, vai ser o FF, certo? Na base 16. Mas esse, como é que eu chego nele? Eu chego exatamente, né, fazendo o cálculo 16 ao quadrado menos 1. Ou seja, não estou dizendo aqui que quando você representa o número numa base, eu vou ter um limite, não. Eu estou dizendo o seguinte... Se eu tiver 3 casas e eu estiver trabalhando com a base 3, qual o maior número que eu consigo gerar envolvendo 3 algarismos? Você já sabe, com base 3, vai de 0 a 2. Então, seria tudo 2, né? 2, 2, 2. Mas eu posso chegar nesse número na forma decimal como? São 3 posições, né? E a base 3. Então, 3 ao cubo menos 1. 3 ao cubo é 27, menos 1, 26. Então, esse número aqui, se você converter da base 3 para a base 10, deve dar o número 26. É só isso que eu estou dizendo. Isso aqui é importante para onde? Para a quantidade máxima de endereços de memória. Quando a gente vai ver endereço de memória, você vai ver que endereço de memória tem uma quantidade X lá por exemplo, a célula vai ter 8 bits. Né, 1 byte, né? Lembra que a gente comentou? Então, qual a maior informação que você quer representar dentro de uma célula? Você vai ter exatamente esse cálculo. Seria 2 elevado a 8 menos 1. Ou seja, o maior valor interno que eu consigo seria 15. Tem 15? Não. Não, 15 não, mais. Tô ficando a B. 8 dá 2 oitavos, 128, 127. 27. Tá? Não, 255, desculpa. Ficando a B. Tá ok? Alguma dúvida? Da mesma forma, a gente vai já fazer exercícios, né, mas com certeza deve colocar aqui. Pensei que tinha colocado. Então vamos agora para o assunto que a Janine estava doida para ver, né? Para saber como é que é gente, também decimal, sei o quê, por favor, boa, né? Então pronto. Então hoje vamos ver como é que funciona de um para o outro e de outro para um, tá? Janine, conversão da base 10 para uma base X qualquer. Vamos lá, primeiro tópico. Representado na base decimal pela base a qual deseja representar o valor que vai x. Pronto, a gente chama comumente essa regra de regra dos restos invertidos.
Tá? Você pega exatamente, vai dividindo o número que você quer da base decimal pela base que tu quer, mas de uma divisão inteira, não é uma divisão, não é uma divisão real, não é decimal que é fracionada, não. Você vai gerando aquele conceito de resto. Lembra aquela divisão? Você vê lá no primeiro grau, aquela história que tinha, né, o dividendo, aí você tinha o divisor, o quociente e o resto. Pronto. Eu preciso fazer esse tipo de divisão. E aí, vocês vão ver que a divisão sucessiva, por quê? Porque eu faço a divisão uma vez, eu pego isso aqui, divido de novo, vou gerar um novo resto e um novo quociente. E assim vai até que você chegue a um quociente zerado. Sim, calma, deixa eu não terminei ainda não. Eu terminei por acaso? Eu não terminei. 157 na base 10, quero transformar para a base 8. Qual o procedimento? É um bom trabalho fazer isso para vocês, então por favor, valorize. 157 por 8, eu faço a divisão, né, pegando 15, aí 8 dá 1, 1 vezes 8, né, aquela história toda. Não vou perder tempo porque você já sabe dividir. No final dá um quociente 19 e o resto 5. Então eu armazeno esses 5. Armazeno, guardo. Aí eu pego o 19 agora, Janine, e divido pela base, continuo dividindo. Então, a próxima divisão ele vai pegar 19 e dividir por 8. Certo? Pegar 19 e dividir por 8. Dá 2, resta 3. Então, eu pego o resto 3 e coloco armazeno em outro local. Vou armazenando. Certo? Depois disso, eu vou continuar. Eu vou pegar o 2 e dividir por 8. Dá 0, né? Porque nenhum número, né, 2 não dá para dividir por 8, sobra 2. Observe que o quociente chegou a 0, concorda? Quando o quociente, e eu tenho um terceiro resto, 2. Então, o que acontece? Esse número, em octavo, no caso, né, que é base 8, é você pegar os restos na ordem inversa que foi gerado. Não chegar a 0? Esse foi o último resto, concorda? Então, o primeiro dígito, 2. Esse foi o segundo resto, então é o segundo dígito, 3. E esse foi o último resto, que vai ser o primeiro dígito, 5. Esse é o número na base 8. Você pega os restos invertidos. Tá? Quando é uma divisão no papel, é mais fácil de ver isso ainda, porque você faz assim, ó. No papel, porque aqui, claro, era animado, né? A gente fez na limitação de espaço, mas no papel você faz assim, ó. 1, 5, 7, divide por 8, né? Aí como dá? 5, 19, você faz isso, ó. Por 8, ó, faz aqui já do lado, ó. Aí vai tirar, né? 2, sobra 3. Aí depois, 2 por 8, dá 2, sobra 0. Aí o que é que você faz? Você pega, você faz isso, ó, no papel. Pronto, não tem erro, você montou um número. Onde o primeiro é 2, o segundo é 3 e o terceiro é 5. Porque o 0 à esquerda não é significativo, é isso mesmo. Mas é que tá, eu não teria acabado a divisão ainda sucessiva, eu tenho que dividir até chegar ao 0. Quando eu chego no 0, é que eu pego dos restos voltando. Tá ok? Alguns livros abordam essa regra com uma pequena alteração que eu não gosto, que ele diz o seguinte: quando o quociente for menor do que a base, você já pode pegar o quociente e os restos. Só que eu não gosto, eu prefiro dizer que chega no 0, que fica mais fácil de você memorizar. Então, chegou no 0, quociente 0, você pega todos os restos de trás para frente. Tá? Ou seja, dá para montar um programinha no feriado de 7 de setembro para fazer um negócio desse. Tá? Simplesmente fazer um programa que ele vai armazenando o resto, só que ele vai armazenando no formato invertido, né? Vai jogando formato invertido. Aí depois ele só faz exibir. Tá? Você pode tratar isso aqui tudo como um texto, né? Uma string, né? E aí você vai concatenando, né? A string, você gerou 5, você concatena, né? Aqui, à esquerda, né? Você vai concatenando para cá. Aí você gera o número. Já é a solução do trabalho que provavelmente eu vou passar agora como primeiro trabalho, já do 7 de setembro. Tá? Realmente pegar um sistema que dá um número e uma base, converte para decimal ao contrário, né? Para decimal, converte para alguma base. Entendido, Janine? Então, quando chega o quociente 0, né, como está aqui já na animação, ó, o processo é encerrado, e aí você pega os restos de trás para frente, né? 2, 3 e 5. O carinho que a gente faz. Você viu? A seta foi vindo para montar o número. Porque você em casa, quando estiver lá, né, vendo a apresentação, você vê realmente o processo. Tá bom? Mas é dessa forma que funciona. Você pega os restos ao contrário, que a gente chama. Né? Na ordem inversa. Funciona para qualquer base. E aí o que acontece? Quando é hexadecimal, né, Janine? Quando é hexadecimal,
Quando o resto é 10, é o A. Quando o resto é 11, é o B. E assim por diante. Então, por exemplo, se eu pegar o número 345, por favor, calculadora apostos aí, para me ajudar, dividido por 16. Né? 16. Então, 34 por 16 dá 2, né? Sobra 2, não é isso? Aqui. Aí desce o 5, 16 e 5 dá 1, sobra 9. Pronto. Então, o primeiro número, 9, por enquanto não precisou de letra nem nada. Vamos ver aqui o outro aqui. Acho que eu peguei um número que não vai gerar letra, mas vamos ver aqui. 16, né, dá 1, aí sobra 5. Então, vamos fazer o seguinte, 348, pronto. Aí deve gerar um resto com letra. Deixa eu começar aqui de novo o processo. Então, 34, 16 começa o mesmo esquema, né? Dá 2, sobra 2, aí desce 8, 28 por 6 dá 1, sobra 12, né? 12, né? Então pronto, 12. Esse é o resto. Aí, ó, presta atenção, pra você entender a jogada aqui. Aí 21 por 16 dá 1, sobra 5, né? Isso. E aí 1 por 16 dá 0, sobra 1. Pronto. O erro que alguns alunos fazem é exatamente esse. Na empolgação, na pressa, ele vai escrever o número ao contrário e faz isso. 1, 5, 12. Não é, está errado. Tá? Na verdade, o 12 é o C mesmo. Bem, o A é o 10, o B é o 11 e o C é o 12. Então, aqui não é 12, aqui é C, na base 16. Pronto. Só tenha cuidado com isso. Tá? E a base, claro, 16. É representado. Tá? É muito comum o erro disso quando cai em concurso, em prova, exatamente. Sempre vai ter pode ter certeza que vai ter uma opção onde a letra vai estar no formato numérico. É clássico, é clássico. Realmente, para aqui na pressa, o cara vê o resto 12, lembra que a processo é pegar o resto inverso e joga lá o 12. Né? Pode dizer que vai ter resposta desse jeito. Tá? Exatamente porque é realmente uma pegadinha que sempre cai quando envolve esse tipo de questão. Mas agora vocês estão antenados. Caiu na base acima de 10, 11, 12, 13, vai envolver letras. Então, para cada resto maior que 10, você vai pegar a letra correspondente, lembrando que começa do A10. Então, faz A10, B11, C12, assim por diante, até a base que você precisa. Tá bom? Diga, Augusto, pode perguntar. Pois é, como eu disse, o outro método você poderia pegar, só que eu acho confuso. Para evitar do aluno ficar todo olhando se o resto é maior ou menor, é melhor quando for igual a 0. Entendeu? Quando o quociente chegar a 0. Mas dá na mesma. Você apenas economiza uma divisão. Entendeu? Você chegou aqui menor, você faz. Só querendo ou não, por exemplo, se fosse implementar no computador, isso aqui, na verdade, de olhar se é maior ou menor, seria o quê? É uma estrutura condicional, então tem um processamento de qualquer maneira. Então, joga para o computador fazer a divisão mesmo, que não vai fazer diferença não. Né? Quando vocês estiverem estudando a parte de complexidade do algoritmo, vão ver que não faz diferença alguma. Tá bom? O que faz diferença mesmo é o whiles, né? Realmente a utilização de whiles, tá? Essas coisas que faz diferença. Tá bom? Perguntas até aqui, Janine, respondido agora, você agora sai de hoje sabendo, né, como converter qualquer número da base 10 para qualquer base que eu pedir. Tá? Então, qualquer número dentro da base 10... Está ligado totalmente à compactação de arquivos. Sim, claro. Compactar arquivos é você pegar um conjunto de informações e diminuí-la através de uma representação de um símbolo. É isso mesmo, tem tudo a ver com compactação, criptografia também, tudo. Toda essa parte que pega um dado e transforma de outro jeito, são transformações de representação numérica, com certeza. Toda a base dessas disciplinas é isso que eu estou mostrando para vocês. Porque, querendo ou não, pensa comigo, vocês viram, né, que o número era 348, eu representei com o número 1, 2C, ou seja, quantidade menor, para representar a mesma informação, o mesmo valor. Aí você imagina com números grandes. Né? Dependendo do algoritmo que você usar, você vai ter ganhos realmente absurdos. Tá? Então, essa é a jogada mesmo, é isso mesmo. Mas todos os sistemas de compactação trabalham assim, professor, porque eu vi um que eles pegam a quantidade de números repetidos e associa a um só também. Tem essa metodologia de pegar, só que eu tenho que guardar a quantidade de números repetidos. Que beleza, eu tenho 10 zeros em compacto. Mas como é que eu vou saber que foram 10 zeros? Entendeu? Entendeu? Não é que seja mais utilizado, é porque ainda nessa de repetição eu uso isso aqui. Eu vou ter que ter uma forma de guardar o algarismo repetido e a quantidade de vezes que ele foi repetido.
Então eu vou ter 2 dígitos. Ao invés de ter 10, eu tenho 2. É a mesma coisa de fazer o seguinte. Eu tenho, como você disse, 10 zeros. Quem é? Pode entrar. Então, ó, pode entrar. Eu tenho aqui, por exemplo, 10 zeros. Então, ó, 5, 10. Eu posso apresentar como? 0, 10 não, né? Por exemplo, 9 aqui. 0, 9. Observe que eu só usei 2 algarismos, mas representa a mesma coisa. Aí o teu programa vai entender que primeiro vem o algarismo repetido e segundo a quantidade, por exemplo. É nessa linha. Tá ok? Mas você está mudando a representação. Diga. E o espaço, claro. Se você representar um valor na base 13, eu também usaria as letras? Sim, 13. Você no caso vai ter o A10, o B11 e o C12. Então, né, base 13, como o maior é o 12, o 12 é a letra C no caso, é isso mesmo, tá? Qualquer um vai usar a letra, por exemplo, base 20, aí você começa A10, B11, até chegar ao 20, que é o J, na verdade 19, né, seria o J, e o J? J, é o J mesmo, porque quanto 10 é o J, tá ok? É isso mesmo, tá bom? Respondido? Pessoal atrás aí, Gil, tranquilo? Não estou explorando hoje, que não tem muito o que falar, é mais olhar mesmo e lembrar do que você viu lá com a titia Lé, quando você estava lá no colégio. Tá? Nenhuma dúvida até aqui? Patrícia, tranquilo? Ok? Railson, tranquilo? Muito bem. Então, continuando, vamos avançar. E aí a gente vai depois trabalhar com esse número, né? Depois de terminar aqui a parte de gravação. E da base X para a base 10, você já sabe como é, porque eu já expliquei. É você representar a notação de potência e resolver essa expressão. Aí já vai dar o número na base 10. Tá ok? Então você pegou aqui, por exemplo, 157 na base 8. Então representou 157 no formato de potência. 1 vezes 8 ao quadrado, cada posição, né? 5 vezes 8 a posição e 7 vezes 8 a posição. Resolveu isso aqui matematicamente, você tem o número já na base 10. Tá bom? Só isso. Tá? Tem nada... A parte de conversão é fácil. Né? Só realmente operações de multiplicação e soma. Ok? Sim? Pode. Bom, a gente vai falar sobre isso. Tá? Isso é... Exatamente a sua pergunta. Se eu quero da base X para Y, a resposta tem uma forma direta? Depende. Depende se a base que você quer ir é de alguma forma múltiplo da base que você está. Se não for, não tem jeito. Você tem que ir para todo mundo para 10 para resolver e depois colocar de volta. Agora a gente vai ver já as conversões notáveis. Aí nos notáveis, por exemplo, da base 2 para a base 8, ora, 8 é múltiplo de 2. Base 2 para 16, 16 é múltiplo de 2. Então vai ter uma jogadinha que a gente vai mostrar agora. É o último assunto da aula. Mas quando não tem um caso, por exemplo, de 8 para 5, 8 não é múltiplo de 5, 5 não é de 8, então não há relação alguma. Então não tem jeito. Você tem que levar para a base 10, da base 10 converter para 5. Não tem jeito. Tá? E aí, como eu fiz o cálculo aí, né? Ó, eu converti primeiro 5, 8 para 10. Tá? E aí ficou 1. Aí da 10 eu converto para 5, fazendo as divisões sucessivas. Né? Só colocando aqui, né? Coloca aqui, assim, pronto, aqui, ó. Então fiz as divisões sucessivas, pega ao contrário, né? Ou seja, 4, 2 e 1, e representa na base 5. Tá bom? Ivo, tranquilo? Ok, Luan? Luan? Sem problema? Alexandre? Pode perguntar. Chagas, tranquilo? Gil? Exatamente. Não tem, quando a base, como eu disse, não é múltiplo, você tem que realmente passar todo mundo para uma área comum, realmente por 10. Agora, quando é múltiplo, que é a conversão notável, que é a última ação de hoje, tá? Ops, não, aí não posso estragar a surpresa. Aí você tem, graças exatamente à questão da notação de potência. Aí você consegue fazer diretamente os números, né, a partir da quantidade de posições. Então, ó, quando eu tenho base binária, como exemplo, aqui eu usei conversão, mas serve a mesma regra para 3, para 4, para qualquer base, né? Você pode converter para base octal e decimal através de cálculos diretos, eliminando essas conversões intermediárias para 10. Como? Só lembrar que o 8, na verdade, é 2 à terceira. E lembrar que o 16 é 2 à quarta, e o 4 é 2 ao quadrado. Se eu fosse usar assim, a questão do 3, bastava, por exemplo, eu tenho 3 e 9, ora, dá certo, porque o 9 é 3 ao quadrado. Eu tenho 9 e 27, 3 e 27, posso também, porque o 27 é 3 ao cubo. Então, quando tem uma relação entre, né, de múltiplo, né, entre as bases, eu consigo usar uma conversão direta. Como? Desta forma aqui, ó. Olha só que legal.
eu pego esse número aqui e quero converter para a base 8. O que é que eu faço? Pegando da direita para a esquerda, eu vou separando em grupos de 3. Por que em grupos de 3? Porque exatamente a cada 3 posições é o 8, né? 2 a terceira. Então eu faço isso, ó. Direita para a esquerda. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E aí 1, aí depois não tem nada, né? Seria o 2, o 3 aqui, o 0. E aí eu não converto para o Daci o número inteiro, eu converto esses trios. Cada um independente, que é mais fácil, você faz de cabeça, né? Porque aqui é 0, 2 e 4, né? Então 4 e 2 aqui é 6. Aqui é 0, aqui é 3, né, na verdade. E aqui é 1. Então exatamente, ó, como eu fiz aqui, ó, quebrou. Aí completei para ficar bonito, né, para ficar 3 também, né, na esquerda. E aí eu resolvo cada um separado, ou seja, esse aqui é o 6, esse aqui é o 3, esse aqui é o 1. Tá aí o número já direto. Tá ok? Só trabalhar dessa forma. Tá? A mesma coisa com a base 3, com a base 4, qualquer base que seja. Basta você pegar a quantidade de dígitos que equivale à base, né, a potência da base, e você divide o número. Hexadecimal, pegar é o mesmo número. Então, ó, já é 4, porque 2 a quarta é que é 16. Então, direita e esquerda. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. É como não tem o completo com 0. Quebra em 2. Calculo cada um separado e gera o valor final. Lembrando aquela história da conversão. Gerei 14, só que eu não tenho 14. Então, eu tenho que converter para a letra. Né? Só essa questão. Ou seja, muito mais rápido. Você pega realmente endereços, às vezes, por exemplo, IP, essas coisas, você consegue converter rapidamente só porque você associou, né? E se fosse 4 que não está aqui? O 4 é 2 ao quadrado, então eu pegaria de 2 em 2. Se eu pegasse esse número e quisesse converter para a base 4, seria assim. 2, 2, 2, e aqui só tem um completo. Então aqui seria 2, 3, 1, 1. Pronto, então esse é o número na base 4. Rapidinho, ó. Qual o resultado você não entendeu? Multiplicação, pegando a posição e multiplicando pela base. Oi? Tá fazendo o que a gente já fez, né? É, exatamente. Mas peraí, qual foi a parte que você não entendeu? Você entendeu o 8 e o 16? É o resultado, quando separa. Pronto. Quando separo, o que é que eu estou fazendo? Não separei esses dois aqui? Eu resolvo quanto em decimal, né? Quanto representa esse número aqui em decimal. Esquece isso aqui. Quanto é que esse número em decimal é o quê? Não. Aqui está em binário. Eu converto para decimal. Vai dar o quê? 14. Da mesma forma, esse número aqui, em decimal, vai dar 5. Para você usar essa técnica, tem que ter prática com binário. Prática em que sentido? Entender esses números aqui. Por exemplo, ó, isso aqui é 3. Ou 3 não. Não. É porque é a conversão direta. Vocês lembram da primeira multiplicação que a gente viu lá? É porque porque na verdade é o seguinte, pronto, eu estou entendendo. Vou escrever aqui os passos, não tem problema não. Tá aqui para isso mesmo. Para cá, ó. Quando é múltiplo. Não dava, não dá. Tem que ter realmente entre as duas bases, uma é a potência da outra. Tá? O que eu fiz aqui, Liliana, é o seguinte, ó, para cá, Liliana, para cá. Base 8. 8 é o quê? 2 a terceira, concorda? Então, 2 a terceira. Então, a cada 3 posições de 2, equivale a uma posição no 8. Até aqui alguma dúvida? Então, por isso que eu dividi em 3 em 3. Ó. 3, 3, 3. Certo? Aí eu dividi, tá aqui, ó, dividi. Aí, o que é que eu fiz? Eu resolvi eles em decimal, para saber que algarismo isso aqui representa na base 8. Como? 1 vezes 2 elevado ao quadrado, concorda? 0, 1, 2. 0, 1, 2. Só usando aquela forma. 0, 1, 2. Oi? Só usando aquela primeira forma. É, só que, como o Luan disse, só que já é direto porque a gente já conhece. Então, aí o que acontece? Então fica 1 vezes 2 ao quadrado, mais 1 vezes 2 a 1, mais 0 vezes 2 a 0. Que é isso aqui primeiro, concorda? Então isso aqui dá o quê? 4 e 2, 6. Então 6.
Só que a gente, matematicamente falando, né, como a gente está acostumado, né, e vocês também já devem estar habituados, questão de rede, máscara, essas coisas, então fazer cálculos pequenos de determinar um número com 3, binário com 3, com 4, em teoria, é para você já saber de cara, você fazer mentalmente. Então, por exemplo, chegar aqui e escrever isso aqui, ó, isso aqui tudo bem, você não é obrigado a saber, ó, isso aqui é um número muito grande. Concordo, isso aqui não é para saber mesmo de cabeça, não. Você tem que realmente chegar, não, contar e tal. Agora, por exemplo, você chegou aqui, né? 1. Ou então, né? 1, 0, 0. Ou então, né? 1, 0, 1, 1, 1. Tem que saber isso aqui, né? Já de cabeça. Né? Então, aqui, por exemplo, né? Seria o 1. Aqui é o 3, né? Porque é 2 e 1. Aqui é 2. Né? Estou falando isso aqui. 1, 3, 2. Esse aqui é o 4. E esse aqui é o 7. Pronto, entendeu? Ou seja, eu aproveito que você conhece os binários pequenos, até 4 casas, e agilizo o cálculo de números grandes. Só isso. Que você vai pegando de 4 em 4 se for hexadecimal, ou de 3 em 3 se for octal. Tá ok? Respondido? Alguma dúvida, alguma pergunta? Nenhuma? Janine, tranquilo agora, Janine? Claro, não, mas aí na lista, graças a Deus, não falta. Tanto questões de braçal mesmo, de fazer os cálculos, quanto questões objetivas para você entender como esse assunto pode ser cobrado. Então, realmente, como eu disse, aí é um módulo que tem um bocado de exercícios, resolvidos até, alguns, como a gente sempre tá colocando, né, nessa iniciativa nova que a gente tem da lista de exercícios. Tá bom? Então, só a nível de curiosidade, por exemplo, né, atendendo a pergunta, por exemplo, do Prodaci, né, que ele pergunta, professor, em qualquer base, como eu disse, tem que ser múltiplo. Então, por exemplo, se eu tivesse o seguinte número, ó, 2, 1, 2, 1, 0, na base 3, e eu quero passar para a base 9, eu sei que 9 é o quê? 3 ao quadrado. Então, eu vou pegar de 2 em 2 e resolver. Então, eu esquerda para a direita, eu resolvo esse, e aqui coloco o 0. Faria as conversões, né, para saber qual algarismo decimal, e aí coloca aqui no final. Tá? Então, pronto, seria dessa forma. Mas tem que ser múltiplo, se não for, não funciona. Aí realmente você tem que trazer para a base 10, para daí fazer a operação. Tá bom? Exatamente, tem que ser um múltiplo, uma potência da origem, para saber, porque múltiplo, né, é só esses dois, não tem nada a ver. É potência mesmo, né? Então, 9 é 3 ao quadrado. Então, por exemplo, a partir da base 3, eu posso usar essa técnica com 3 ao quadrado, 3 ao cubo, 3 à quarta e assim por diante. Exatamente. De uma maior para uma menor, eu teria que, na verdade, quebrar. Eu teria que fazer o contrário. Pegar cada algarismo e converter, né, para o sistema daquela base. Eu teria que fazer o contrário. Então, eu teria que pegar, por exemplo, né, aqui, eu teria que pegar o E e converter em binário. Pegar o SINC e converter em binário. Só fazer o contrário, só que aí realmente é mais trabalho. Você acaba tendo que converter realmente, né, do decimal para binário, nesse exemplo aqui. Tá? Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Muito bem. Isso aqui ajuda muito, como eu disse, tempo de prova, né? Você está fazendo, para fazer as conversões rápidas, você não precisa ter que fazer a divisão para passar para a base 10, tá? Então, o exemplo como está aí, agrupa em 3, faça as conversões, mesma coisa para 16. Ok? Então, para encerrar a parte da aula mesmo de gravação, a gente fazer, né, deixa eu ver como é que estamos de horário, né, que me empolguei, não sei como é que está aqui o horário. Beleza, vai dar tempo para a gente fazer pelo menos alguns exercícios daqueles que a gente passou, tá? Então, reflexões, como a gente disse, né, sempre os slides mostrando, né, onde nós, fazendo um fechamento da aula. Então, por favor, Patrícia, primeira pergunta. Então, pronto, para você, o que representa o sistema de numeração, então, a partir da aula de hoje? Serve para quê? Quantidades, valores, é isso mesmo, tá? Então, são formas de mensurar, né, de medir determinadas quantidades. Excelente, tá? Deixa eu ver, Jessé, por favor, qual o objetivo maior do sistema de numeração? Então, já complementando, né, por favor? Praticamente a mesma resposta, né? Realmente fazer. Você mesmo, você leu, você pergunta. Não, vai responder também. Né, e aí? Realmente, representar através de símbolos quantidades. Tá, isso mesmo. Ok? Augusto, como converter
diferentes, né? Ou seja, né, de diferentes bases numéricas. Então nós vimos realmente que a técnica mais comum é pegar esses valores, né, jogar todos para a base 10, manipular através das operações que tem lá e no final converter para a base que você quer. Então, quando a base realmente não é uma conversão notável, você tem que trazer todo mundo para a base 10 para daí manipular, não tem jeito, tá? Miramar, que seriam? Seriam as conversões notáveis. Então, por favor. Eu entendi foi que ela utiliza a versão, tipo, você faz os múltiplos de cada número. O múltiplo da base de origem, né? Para distinto. Aquela conversão para a base 10. Exatamente, para adesão. Não preciso passar para a base 10. Eu já vou direto de uma base para outra, aproveitando a propriedade de que a base destino é exatamente uma potência da base de origem, né? Como o caso aqui, a 8 é 2 a terceira, né? A 16 é 2 a quarta. Então, exatamente eu aproveito essa característica para daí eu facilitar a conversão numérica. Ok? Isso mesmo. Tá? Por favor, Luan Oscar. Então, ao longo da aula, né, uma questão que estava aqui, claro, mas a gente comentou aqui. Você poderia dizer, então? Compactação, mas para realmente a gente delimitar o utilizamento do espaço da operação que esteja sendo efetuada. Porque exatamente, para quem não lembra, é o seguinte. A máscara de rede diz quantos bits vai ser usado para dizer a rede. Então, se você parar para pensar, lembrar, aquele 255 está dizendo o seguinte: 255 é que os 8 primeiros bits são rede, aí 255 é que os 16 primeiros bits são rede. Então, máscara de rede para dizer até que ponto, até que bit é rede e dali em diante é host. Então, só que aqui depois você ficar, já imaginou preencher no Windows lá 1101010 é muito ruim. Então, o computador utiliza dessa forma, porque para ele é só 0 e 1, é mais rápido. Ele não precisa ter que converter e tal, mas nós, né, não entenderíamos dessa forma. Então, por isso que a gente utiliza anotações decimais, 255, 192, 168, aquele negócio todo. É para facilitar para a gente. Mas quando a gente salva, quando a gente armazena, o computador, ele faz a conversão para o binário, porque é assim que ele determina, quando ele pega um IP, é assim que ele determina quantos bits são para rede e quantos bits são de host. Tá? E aí entra aqueles cálculos todos que vocês viram, né? Os class, quando tem classe, né, que é o modo antigo, e os classless, né, quando não tem classe, que você usa a anotação, né, CDIR, né, aquela barra 8, barra 16, barra 20, barra, né, que você diz. Exatamente o barra é para dizer quantos bits são de rede. E a partir daí você então sabe dizer, dentro do IP, né, quantos hosts tem, por exemplo. É o cálculo besta que sempre cai em prova de rede. Né? Quantos hosts vai ter de acordo com a rede tal, né, com a máscara, ou então com o CDIR lá tal. Tá? Então seria essa relação, ou seja, é um sistema de numeração, exatamente a interoperação entre o decimal e o binário, onde o computador entende binário, mas eu entendo decimal, então por isso eu uso decimal porque é mais fácil para mim, mas para o computador é mais complicado. E é por isso que quando você aprende máscara de rede, quando não é uma rede clássica, que eu digo dentro das classes, né, uma classless, aí você começa as complicações, né, de pegar a máscara 255, 255, aí 128, mas você, mas 128 não é 128, na verdade é porque está pegando só os 2 bits finais, então aquele negócio todo que tem a dificuldade, né, de você calcular uma sub-rede, pronto, quando você está estudando sub-rede. Tá, que tem esses cálculos realmente mais chatos, vamos dizer assim, mas se você entender esse conceito de notação, os cálculos de sub-rede ficam fáceis, até mentais, dependendo do caso. Você olha o IP, converte para binário, você consegue delimitar até aqui é IP, aqui é host, então vou ter a quantidade máxima, assim por diante. Tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta? Então eu vou finalizar a gravação, mas a gente vai ter nos 2 exercícios aqui para resolver, só para fixar o assunto, tá certo? Próxima aula a gente vai ver as operações, então realmente é uma aula mais delicada, né? Eu peço que não faltem, tá certo? Mas como eu disse, a gente vai ver que eu poderia fazer o cálculo, Chagas, passando todo mundo para decimal e fazendo as operações, e depois convertendo para uma base final. Só que eu tenho técnicas, realmente, no caso do binário, que a gente vai explorar mais, que eu posso fazer o cálculo mais rápido. E se você memorizar essa regra, já vai auxiliar, mas também não vai ser algo assim, que se você não aprender, pronto, você está reprovado, não. É apenas uma ferramenta auxiliar. Se você quiser trazer, vai levar mais tempo, né, você trazer tudo para decimal, mas, dependendo do caso, você se sentir mais seguro, né, você não vou usar realmente trazendo para decimal, pode. Ou até mesmo durante o exercício você vai validando, né, você vai testando primeiro, tentar fazer da forma que a gente vai mostrar na próxima aula, e valida no decimal. Aí você vai ganhando segurança, né, vai realmente ganhando experiência, chega ao ponto que você vai entregar
as regras bem direitinho. O Mário Monteiro é vasto de exemplos das operações também. No apêndice lá que eu comentei. Tá vasto mesmo. Tem muito exercício com respostas, né, lá para você poder resolver. Mais até do que a minha lista. Tá bom? Então, para você que nos acompanha, né, acabamos a primeira parte de apresentação numérica, né, e conversão. O Wagner faltou de novo, né? 2 aulas, hein, Wagner? Ó, cuidado que eu faço chamada. Então, senão, ó, vai cortar legal. Então, cuidado. Entendeu? Tá apaixonado, rapaz, eu já disse, rapaz, mulher só depois de tu se formar, rapaz. Tu tira o título, que aí tu bacharel, até pra atrair as gatas. Chega assim, as gatas chegam, você é o quê? Sou bacharel, tem de formação. É muito bonita, velho. É um nome bonito. É melhor que engenheiro, é muito engenheiro, entendeu? Tem que ser, é bacharel, entendeu? O cara, em inglês, bachelor, né? Bachelor, tal. Então, pra você que nos acompanha, né, espero que tenha entendido o assunto, tenha gostado. Próxima aula a gente vai estar falando de operações envolvendo binários. Não é envolvendo qualquer base, depois a gente vai focar em binários com algumas táticas, algumas coisas bem bacanas. Então, para você que nos acompanha, um abraço e até a próxima.